Olá, no episódio de hoje aí, da minha construção no controle Z80, nós vamos dar uma olhada no reset, né? Eu tive no passado problemas aí com o sinal de reset quando eu estava montando um computador usando o microprocessador 6502. Então por esse motivo eu vou testar aqui 3 circuitos diferentes aí com o Z80 para selecionar qual que eu vou usar na minha montagem definitiva, né? O reset ele tem dois usos, digamos assim. O primeiro é ao ligar, né, o Power On Reset. Na hora que você alimenta, tem que resetar o microprocessador para ele começar num estado conhecido. E fora isso, eu quero ter um botão de reset para poder interromper, caso eu faça alguma besteira, o programa fique em loop, poder interromper a execução. Um botão de reset, o reset manual aí, é algo bastante útil. Então vamos ver aí essas 3 opções e vamos ver qual é a conclusão desses testes. Para testar aí os circuitos de reset, eu fiz a montagem aqui simplificada do meu circuito, né? Estou colocando só o mínimo que eu preciso para poder fazer o teste e vou observar os sinais com o osciloscópio. Deixa eu dar aqui um zoom na montagem. Bem, o que a gente tem aqui nesse ninho de rato, né? A primeira coisa aqui do lado, a gente percebe aqui o cristal, é o oscilador. A gente já viu no vídeo anterior como é que está feito esse oscilador. Nessa região aqui é onde é que eu vou montar os vários circuitos de reset. Aqui no momento está montado o mais simples de todo, que basicamente é um resistor, um capacitor, um botão, né? Tem aqui também um diodo que vai descarregar esse capacitor quando eu desligar a alimentação. Esse é o circuito que estava lá no projeto original lá do CDM80. É um circuito que com o 6502 eu tive problema, por isso eu quero testar umas alternativas. Aqui em cima nós temos o Z80, né? Um monte de fio deles. Os fios azuis são os endereços, os fios laranja correspondem aos sinais de dados. Eu tenho aqui do lado um 138, um 74HC138, que é um decoder, que eu estou usando para fazer a seleção da memória ROM, né? No caso não é uma ROM, no caso é uma flash, né? Eu simplifiquei aqui um pouco o circuito, eu botei só o 138, não estou precisando aqui de todos os mais detalhes. Aqui eu tenho a minha 28C16 e o programa que eu gravei aqui dentro é um programa de 1 byte só, é só um route. Curiosidade, eu ainda lembrava qual era o opcode do route, apesar de programado pouco com o Z80, mas do tempo do 8080 eu lembrava que era 76, eu conferi. Então o que vai acontecer quando ele começar a executar, ele vai fazer um route, vai parar aí o processador e a gente consegue ver isso através desse LED aqui. O que eu fiz, eu peguei, tem um sinal do processador chamado route, que ele ativa quando ele entra no route e ele ativa no modo baixo, ativa em low. Então eu usei aqui uma porta que estava sobrando aqui do 74HC00, né, que é usado aqui no oscilador. Eu peguei essa porta usando como um inversor e também como um driver para poder suportar a corrente aqui do LED, né? Então na hora que eu ligar aqui a alimentação, ele deve pegar 1 byte aqui da memória, vai ver que esse byte é um route e vai parar, e aí vai acender o LED. Uma curiosidade que eu não sabia é que mesmo depois que ele entrou em route, ele continua gerando os sinais de requisição à memória. Isso é para o caso de você ter uma memória dinâmica e precisar fazer o refresh. Então eu me assustei um pouco, mas depois eu vi que o melhor jeito de ver se ele entrou mesmo em route é olhando aqui o pino de route. Então vamos ligar, vocês vão ver que o LED acendeu. A gente vai ver as várias formas de onda aí com o osciloscópio aqui, né, da saída do circuito de reset. Eu vou ver somente na hora do Power On, na hora que eu coloco a alimentação, o sinal de reset, como é que ele sai. Também quando eu aperto o botão, né, o que eu quero garantir é que esse sinal de reset ele seja gerado uma única vez. O problema que eu tive do 6502 é que na hora que ligava ele dava vários resets, ou na hora que eu apertava o botão ele acabava dando vários resets. Eu começava a executar um pouco, parava, e eu quero evitar isso nesse circuito, ok? O primeiro circuito que a gente tem é o circuito simples de um resistor e um capacitor.
tem aqui o botão. Então, na hora que liga, né, na hora que isso aqui começa a subir, vem aqui os 5 volts. Esse capacitor vai ser carregado. Isso aqui é o que vai gerar o sinal de reset. E a gente tem aqui um diodo, que é para na hora que acabar a alimentação, na hora que isso aqui cair de 5 volts, ele descarregar através desse diodo o que está aqui no capacitor, para que a próxima vez aí que eu ligue o capacitor esteja descarregado. Ok? Então esse é o circuito mais simples, é o circuito usado originalmente no CDM80. O teste ele funcionou, porém se a gente olhar aqui a forma de onda, e no caso é a alimentação, esse amarelo aqui, então a alimentação sobe relativamente rápido. Aqui a gente tem a curva característica de um circuito RC, né? A tensão vai subindo lentamente. Então isso aqui não é um sinal digital, é um sinal analógico. No caso lá do 6502 isso deu problema. O Z80 provavelmente internamente ele tem um circuito que sabe tratar legal esse tipo de sinal. Só para completar, aqui tem a figura de quando eu aperto o botão de reset, né? Eu forço no nível baixo e depois ele vai subir de novo com a curva do RC. Então esse é o circuitinho mais simples, componentes fáceis aí de achar, porém a forma aqui que sai não é das mais bonitas. Está funcionando. O segundo circuito que eu testei aqui é aquele mesmo circuito de cima, só que a saída dele vai aqui num inversor do tipo Schmitt Trigger, o 74HC14. Então o Schmitt Trigger, o que ele tem de interessante é que ele tenta aqui um sinal aqui que ele sabe que não é digital, ele vai querer fazer um sinal digital aqui na saída, né? Como esse cara inverte, eu tenho que botar um segundo aqui em série para desinverter, né? Então o resultado é que aqui a saída fica bem mais próxima de um sinal realmente digital. Tem aqui um certo trecho aqui onde ele fica aqui na posição bem intermediária, mas ele rapidamente ele vai chegar a partir aqui do baixo, ele vai partir para o nível alto, ele não tem aquela curva que tem o outro. Então é um sinal um pouco melhor aí, precisa acrescentar mais um integrado, né? Não é integrado difícil de achar, o 74HC. Por último, eu estou aqui um integrado específico aí para gerar sinal de reset, o DS1233. Ele tem versão para outra tensão, no caso estou usando o de 5 volts. O desenho aqui no KiCad não é dos mais bonitos, na verdade o formato dele é parecido com o transistor, né? É o oscilamento TO92. Então, basicamente ele entra aqui o VCC, o ground, sai o reset. Se você quer botar um botão, você coloca o botão aqui entre o reset e o terra. Eles aconselham botar ali um capacitor aqui em paralelo. Quando eu testei isso aqui lá com o 6809, eu botei um capacitor de 1 nanofarad. Aqui com o nanofarad não deu legal. Eu acredito que talvez essa entrada de reset no Z80 tenha uma certa capacitância. Então eu precisei botar o valor menor aqui, 270 PF. Tem a impressão que mesmo que eu tirasse o capacitor ia funcionar. O resultado é realmente muito mais bonito, né? Na hora que liga a alimentação, ele dá um certo tempo aqui de reset e depois ele sobe, certo? Esse tempo aqui é fixo dentro aqui do integral. Então tá aqui para completar, vamos ver na hora que eu aperto o botão. Então de novo, uma forma de onda bem bonita, né? Então ele estava lá no nível alto, apertei o botão, ele vai puxar aqui para o nível baixo. Na hora que eu solto, ele dá mais um tempo, ele garante o tempo mínimo aí de reset, depois volta lá no nível 1, né? Se você está gostando do vídeo, não esqueça de dar o like e se inscrever no canal. Dê uma olhada também no meu novo livro, Usando Sensores com a Raspberry Pi Pico. O link para a compra dele está na descrição do vídeo. Obrigado. Bem, qual é a conclusão aí de todos esses testes, né? Os 3 circuitos funcionaram, é uma coisa que eu não esperava, porém, é bastante claro que a melhor forma de onda é a terceira opção, é a que eu vou adotar. A única coisa é que esse DS1233 não é assim tão fácil de encontrar. Eu tinha achado aí numa loja, dizia lá que tem o estoque de 100, eu fui comprar uns 3 e aí os caras me mandaram uma resposta dizendo, olha, o sistema está errado, não temos o componente, né? Então eu me dei mal. Eu achei ele na AliExpress, então eu estou comprando na AliExpress. Então eu vou seguir em frente, eu ainda tenho um aqui, eu vou usando ele, tenho mais encomendados ali pela AliExpress. Para quem quiser reproduzir o projeto,
eu aconselho a tentar arranjar esse componente. Se não conseguir, não há nenhum trauma. Eu diria, põe simplesmente lá o mais simples deles, né, o RC e o diodo, funcionou direitinho, ok? Então, concluída mais uma etapa aí do projeto, ainda tem mais um teste que eu quero fazer em protoboard, antes de partir aí para soldar e começar a montar para valer e começar a desenvolver o filme.